Olá, caríssimos irmãos, sejam bem-vindos a mais um áudio desta sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2020, sexta semana do Tempo Comum. Hoje a cor litúrgica será a verde e o santo do dia é São Pedro Damião. Vou iniciar fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje refere-se à leitura da carta de São Tiago, que desde segunda-feira estamos lendo, né? Suponho que você esteja acompanhando, não precisa necessariamente estar acompanhando o meu canal, mas suponho que esteja acompanhando a liturgia do dia pelos aplicativos ou sites que eu já indiquei. Mas recordando, o aplicativo Liturgia Diária da Canção Nova, está disponível para iPhone e aparelhos Android, sistema Android, e os sites da CNBB, do Padre Marcelo Rossi, do Padre Reginaldo Manzotti e de algumas comunidades, né, de consagrados também que você pode encontrar, tá? Leitura da Carta de São Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 24 e depois o versículo 26. Meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tenham que vestir o que lhe falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Mas também os demônios creem nisso e estremecem. Queres então saber, homem insensato, como a fé sem a prática é vã? O nosso pai Abraão foi declarado justo. Não será por causa de sua prática até o ponto de oferecer seu filho Isaque sobre o altar? Como estás vendo, a fé concorreu para as obras, e graças às obras a fé tornou-se completa. Foi assim que se cumpriu a Escritura que diz, Abraão teve fé em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça, e lhe foi chamado amigo de Deus. Estais vendo, pois, que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé. Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 111. Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Haverá glória e riqueza em sua casa e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas e para os justos. Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Aclamação. João 15, versículo 15b. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos chamo meus amigos, pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 34, e vai até o capítulo 9, versículo 1. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida, e o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e a única indicação, né, para meditação para hoje, referente a essa leitura,
não farei do Evangelho e sim da primeira leitura. Como já avisei vocês, né, informei, desde segunda-feira agora, né, dia 17, estamos fazendo as primeiras leituras referentes à Carta de São Tiago. A partir da quarta-feira que vem, entramos no período quaresmal. Então, o tempo comum, né, nós vamos dar uma paradinha. Esse período, depois do Advento, nascimento de Cristo, oitavas de Natal, nós fizemos uma brevíssima introdução ao tempo comum, né, que vamos terminar, dar início apenas à sétima semana do tempo comum. Encerraremos, daremos início, damos a parada para o período quaresmal. Mas nessa semana, então, fizemos as leituras da Carta de São Tiago, e as Cartas de São Tiago essa exortação da Carta de São Tiago visa digamos, fazer com que o cristão convertido, recém-convertido, que deveria se converter sempre, né, que já está na igreja faz tempo, deveria avançar para águas um pouco mais profundas. E quando eu digo avançar em águas mais profundas é porque existem muitas pessoas que vivem na superfície da fé, que é o que ele aponta, né? Não basta declarar que acreditamos em Jesus. Isso é a coisa mais importante. Na realidade, algumas pessoas, inclusive presbíteros mesmo, dão orientações a seus fiéis dizendo: basta declarar que Jesus é Cristo, que você acredita que Ele é o nosso Senhor e Salvador e está tudo tranquilo. Sim, de fato, sim, é uma primeira etapa. Mas existe a segunda etapa, inclusive existem orientações dentro do Catecismo da Igreja Católica, né, o livro amarelão, da capa amarela luminosa, né, em que é necessário exercitar a nossa fé a partir de obras. E para exercitar as obras, porque também não é feito de qualquer jeito, né? Tanto é que existem os evangelhos dizendo que devemos ter uma boa disposição de coração. Não adianta dar como o dízimo que os fariseus davam, só para se mostrar, né? Ou até dizer, eu tenho mais, sou melhor do que uma pessoa que mora na rua, tipo, se vangloria ainda, né? Então tem que ter disposição aberta de coração para que aquilo que a gente está fazendo seja movido pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, né? Por uma força maior que é o Senhor Jesus Cristo, que nos faz mover em direção ao próximo. E às vezes mover em direção do próximo pode ser um ato bem pequeno. Já falei aqui, né, de alguns exemplos. Não precisa necessariamente ser pregador, ou então abrir uma ONG para dar banho para os moradores de rua. Quer dizer, existe essa ONG, né? Mas vamos supor que você se inspirou e você quer abrir uma ONG para ajudar a dar banho e alimento. E exige muito dinheiro, muito tempo e muita gente. E muitas pessoas não aceitam esse projeto, sabia? Tem pessoas que acham um absurdo, né? Então, e como nós, como comunidade, às vezes individualmente falando, como podemos ajudar? Então existe a parte que, né, já falei, tem a pastoral social, que você pode estar ajudando, você pode dispor de tempo. Isso não significa que você deixe de ser dizimista para participar de alguma pastoral, porque eu já vi isso acontecer. Mesquinhez com Deus. Pior que eu já vi isso acontecer. Gente que fazia o trabalho lá, porque é um trabalho voluntário, né? É um trabalho do seu tempo. Depois eu não acerto, e ainda falo, não pago o dízimo, em vez de falar não acerto, não devolvo. Eu não pago o dízimo porque eu já me disponho todo dia aqui nessa igreja. Ainda ajo com desprezo. Então por que você está fazendo? O que você está fazendo ali, né? Então, se você é uma pessoa desse jeito, é necessário então pedir, eu peço, né? Peço por você, pessoa que me ouve, caro irmão, cara irmã, que Deus conceda a graça da percepção que Deus tem sobre ajudar o próximo, sobre a fé, sabe? Pode parecer um pedido estranho, né? Mas é verdade. Às vezes a gente precisa olhar com os olhos do Senhor, precisa ter a empatia, uma abertura de coração como Jesus tem com o próximo, como ele ajudou. Às vezes a gente não sabe o que fazer. Senhor, o que eu faço agora? Diante de uma situação. O que eu falo agora?
como posso ajudar e ao invés de afastar essa pessoa de Jesus? Porque muitas vezes a gente também dá contra-testemunho direto, né? Seja por palavras, atos e até omissões também, certo? Então, quando eu falei de presbíteros que falam que se basta acreditar em Jesus, eu já ouvi isso. Mas aí você olha para a carta de São Tiago e você vê, não, a fé sem obras não é nada. Não adianta observar os ensinamentos de Cristo, é preciso pô-las em prática, porque o amor que Jesus dispensou na cruz, morte e ressurreição, é um amor-sacrifício. Esqueça os conceitos de amor romântico. Inclusive, hoje é sexta-feira, pré-carnaval, então, na verdade, para alguns já é carnaval. Tem gente que já está pulando já desde semana passada, né? Brasil é assim, tem gente que ama carnaval, mais do que Natal, mesmo Natal mundano, Ano Novo, o mais importante é carnaval. Bom, sobre o carnaval eu vou falar amanhã, sábado, né, que é a data da Cátedra de São Pedro também, certo? Então desejo a todos que fiquemos protegidos no Sagrado Coração de Jesus. Se seu feriado não deu certo por algum motivo, agradeça a Deus. Acredito que Deus está protegendo muitas pessoas neste momento, tirando algumas pessoas, até dando uma frustração grande aí, né, para este período, no sentido de não participar de bailes, de festas, de bloquinho, de grupinho, de não sei o que, disso, daquilo. Deus está te protegendo, Deus está te preservando de um mal maior. Às vezes é melhor você ter Deus permite uma frustração, que você até se revolte com o Senhor, Deus, né? Mas acredite, Ele está te protegendo neste momento, porque é um período de tudo, né? De tudo, tudo, tudo. De violência, excesso de bebedeira, furtos, brigas, fornicações de tudo que é jeito, e outros pecados mais, tá? Então, fiquemos na paz de Cristo. Meu irmão, minha irmã, um ótimo fim de semana. Paz e bem.